Mateus 27, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: e assentados ali o guardavam, por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Os que ia passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Que confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até o versículo de número 46, mesmo sentado, feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, nós te adoramos e te louvamos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa. Queremos ser ministrados tão somente por ti nessa noite. Fala em cada coração, ó Pai. Meu Deus, dessas pessoas que estão aqui presenciais e todos que estão recebendo nas suas casas, online, ó Pai, pessoas que estão recebendo essa palavra, que o Senhor venha ministrar de uma maneira especial. O Senhor é Deus que trabalha, o Senhor é Deus que sonda os corações, o Senhor é Deus que traz vida onde precisa vida. E eu quero ordenar agora que a vida de Deus, o manifestar do Senhor, a palavra viva, venha penetrar, Senhor, trazendo restauração e cura, trazendo milagre na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos. Mas eu quero falar nessa noite sobre desafios. Todos nós, eu e você, somos desafiados. A nossa vida é uma vida de desafios. Talvez um tem desafio numa área, outro no outro, mas todos os dias você tem desafios na sua vida. E quando nós somos desafiados e nós entendemos o propósito, nós conseguimos então vencer os desafios pela fé que nós temos em Deus. E nós sabemos que ninguém tem uma vida fácil. Nada é fácil nessa terra. Às vezes as pessoas acham que é fácil, mas eu quero dizer para você que nada é fácil. Em todas as gerações, em todas as épocas, a igreja de Jesus, eu e você que estamos aqui hoje, você que está aqui hoje, você que está na sua casa, nós somos desafiados, ou somos desafiados. As gerações passadas viveram desafios em momentos terríveis de dificuldades. E hoje nós também estamos vivendo desafios. Desde que eu me converti, já faz bastante tempo, mais de 40 anos, eu vivo desafios na minha vida. Então a nossa vida, a nossa caminhada é uma caminhada de desafios. A nossa caminhada é uma caminhada de ser desafiados em todos os níveis, em todas as áreas. E a caminhada cristã é da mesma maneira. Esse texto que nós lemos fala da crucificação de Jesus, quando Jesus foi colocado na cruz, quando ele estava passando um momento mais difícil, um momento de dor. Ele foi escarnecido, nós sabemos que ele foi chicoteado, que ele foi maltratado, que rasgaram as vestes dele, que ele estava crucificado nu. E neste momento de dor, neste momento de dificuldade, nesse momento de desafio, ele já tinha vivido tantas coisas, mas nesse momento nós vemos que não foi fácil. Eu quero dizer para você que Jesus nasceu com propósito. Como você nasceu e veio para essa terra com propósito. Ninguém está aqui por um acaso, todos nós nascemos com propósito. Cada um de nós temos um propósito a cumprir nessa terra. Deus nos escolheu, Deus nos selecionou, Deus nos trouxe para vivermos aqui neste tempo, nessa geração, porque Ele tem propósito com a nossa vida. E nós entendemos que
Jesus nasceu com propósito. Deus tinha falado lá em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Deus tinha falado, trazido a promessa de salvação para o homem se distanciou de Deus, a humanidade ficou longe de Deus por causa do pecado. Então Deus trouxe a promessa, Deus sinalizou que um dia viria alguém que ia resgatar de volta o homem para Deus. E nós sabemos que Jesus, se você for ver toda a história, desde o nascimento de Jesus foi muito desafio. Jesus viveu dias difíceis. Até para nascer foi difícil, porque não tinha lugar para ele. Ele foi colocado na estrebaria, mas ele nasceu com propósito. Ele viveu com propósito. Ele viveu nessa terra cumprindo o propósito pelo qual o Pai tinha designado para ele cumprir. Vocês conhecem a palavra, a história, a Bíblia? Nós vemos tantas curas, tantos milagres, tantas manifestações de maravilhas que Jesus realizou no período tão pouco de 3 anos e meio aqui nessa terra. Então ele estava cumprindo o propósito do Pai, ele estava cumprindo o propósito pelo qual ele tinha sido enviado. E ele viveu então o período ministerial dele de 3 anos e meio. Nesse período, desde o batismo, ele viveu trazendo curas, milagres, ressurreições, todos nós conhecemos. E ele cumpriu o propósito. Quando chegou o momento dele ir para a cruz, ele estava cumprindo o propósito. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos caminhar a nossa caminhada cristã com propósito. Nós somos desafiados. Nós somos todos os dias levados a momentos e situações que muitas vezes querem nos paralisar. Talvez na vida profissional, talvez no casamento, talvez na sua vida, na sua saúde. Quantas pessoas desistidas, quantas pessoas paralisadas, quantas pessoas anuladas. Mas Deus está falando esta noite para você, que você é especial, que você nasceu com propósito, que o propósito dele na sua vida vai cumprir. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que você nasceu com propósito e que todo o projeto, propósito de Deus estabelecido para que você cumpra, você vai cumprir nessa terra. Nós só não cumprimos se nós saímos do propósito de Deus, se nós não entendemos aquilo a qual Deus nos selecionou para vivermos aqui este tempo. Geração vem, geração vai, e as coisas vão acontecendo. Então nós vemos que Jesus estava, aos nossos olhos, estava no momento de culminar o propósito dos céus, a morte. Só que na morte não culminava, tinha que ter a ressurreição e depois ele ressuscita. Mas eu quero falar que mesmo nesse momento tão difícil, momento de dor, momento de dificuldade, momento que ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava levando todo o meu pecado e o seu pecado, ele estava levando todas as dores, ele estava cumprindo o propósito. Esse momento de dor, a Bíblia diz, o último versículo, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? No momento a qual ele sentiu o peso do pecado, no momento a qual ele tomou a dor da humanidade, no momento que ele estava culminando e dizendo assim: Pai, eu estou vencendo. Se você continuar lendo, ele vai chegar no final e diz assim: tudo está consumado. Ele morreu. Mas se ele não ressuscitasse, não estaria consumada a morte, mas precisaria ter a ressurreição e depois ele ressuscita. Mas o que eu quero levar você hoje, nessa noite, você entender que o desafio foi para todas as pessoas que entenderam o propósito. E nesse momento crucial que Jesus estava ali, ele estava sendo desafiado. Vocês sabem que a morte de Jesus era profética. A Bíblia diz lá em Isaías 53, versículo 3, que ele era mais desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores,
que sabe o que é padecer, como quem os homens escondem o rosto, né? Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Ali estava falando do momento da morte, ali estava falando do momento da cruz, ali estava falando do momento do sacrifício, ali estava falando do momento maior dor, onde ele estava tomando a causa, dizendo: Pai, eu estou chegando ao momento de consumar, está difícil, mas eu estou aqui, eu não negociei, eu não anulei, eu estou desafiado, mas eu estou cumprindo o propósito. A palavra profética está cumprindo. Essa palavra de Isaías 53 era uma palavra profética, que Jesus estaria pagando o preço do nosso pecado. Se você continuar lendo, versículo 4 e 5 diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades. Fala que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Então Ele estava sendo desafiado, mas estava cumprindo a palavra profética. Ele entendeu o propósito qual Ele tinha vindo nessa terra. Ele entendia o que Deus, o Pai, tinha levado Ele a fazer nessa terra. E Ele estava concretizando este propósito. E nós vemos então que também lá em Amós, para quem está anotando, capítulo 8, versículo 9 e 10, fala assim, que sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e os vossos lutos e os vossos cânticos em lamentações, porém pano de saco sobre todos os lombos e calma sobre toda a cabeça. E farei que isto seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Mais uma palavra profética. O profeta Amós tinha profetizado da escuridão, das trevas. Nós sabemos que na morte de Jesus, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Estava cumprindo a palavra profética de Amós. Ele estava sendo desafiado. Jesus foi desafiado a viver a vida com propósito. E na hora que ele está na cruz, estava cumprindo a palavra profética. O desafio a qual ele tinha vindo para cumprir, o propósito pelo qual o Pai tinha o enviado, ele estava concretizando e estava cumprindo essa palavra. Por o luto de um único filho terá amarguras, do meio-dia às 3 horas da tarde. Nós lemos isso, que houve trevas. Eu quero dizer para você que Jesus, o Filho de Deus, o meu e o seu Salvador, em tempos de grande desafio, Ele entendeu o propósito, Ele não anulou o propósito. Mas eu quero levar você a entender que nesse tempo, que Ele estava sendo desafiado, nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, apareceu 3 classes de pessoas. Naquele momento que você passa a maior luta, a maior dificuldade, muitas vezes vem pessoas que em vez de te levantar, de te carregar, de colocar um ombro e dizer: eu estou com você, eu luto com você, você faz parte, eu estou com você. Às vezes naquele momento só aparecem pessoas para nos anular, só aparecem pessoas para nos zombar, só aparecem pessoas para nos caluniar. Nós sabemos disso. Eu quero dizer que nos desafios da vida, independe o que está acontecendo, independe a situação que você está vivendo, as adversidades que você está vivendo, a nossa fé é firmada em Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido, e a Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Nós só vencemos os desafios, nós só vencemos as adversidades, nós não paralisamos no propósito. Nós entendemos que mesmo diante dos desafios, nós temos uma caminhada com propósito, e nada vai nos roubar da nossa caminhada cristã, da nossa vida em Deus, o propósito que Deus tem para nós. Nada pode nos roubar. O que eu quero levar você a entender? Diz que passavam pessoas e meneavam a cabeça. A sociedade, as pessoas passavam, ele estava na cruz e meneavam a cabeça. Desce da cruz. Você disse que ia construir, edificar o templo.
em 3 dias, então desce da cruz. Eles estavam então vivendo o natural, eles estavam vivendo as coisas naturais, eles não estavam entendendo, eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Então a sociedade começou a trazer palavras: desce da cruz. No momento que ele estava culminando o propósito para a humanidade, para mim, para você, no momento que ele estava dizendo assim, já estava no momento quase de chegar ao final, dizer tudo está consumado, ele foi desafiado: desce da cruz. Eu imagino que as pessoas que ali estavam, muitos tinham visto a multiplicação de pães, muitos tinham visto ou ouvido falar das ressurreições de Lázaro, da ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Eu posso imaginar que muitos viram, estavam no meio da multidão, muitas pessoas que passavam e meneavam a cabeça, insultando ele, dizendo: desce da cruz. Essa sociedade tinha participado de muitos milagres, de muitas curas, de muitas libertações, mas eles deixaram ser visitados no momento do desafio, das dificuldades, por um espírito chamado espírito de desistência. Querido, demônio, Satanás se manifesta trazendo desistência. O nosso inimigo se manifesta anulando o propósito. Ele mesmo, diante de desafios que talvez você diz está difícil, é neste momento que vem o espírito de desistência e diz assim para você: não é para você, você já não pode mais, isso é muito para você. Eu quero dizer, se você foi desafiado hoje, eu declaro que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Não há desafio que você não possa concretizar, porque Jesus está com você. O propósito seu é caminhar em Deus. Então todo espírito de desistência, todas as pessoas tinham sido visitados, mas foram paralisados por causa dos desafios. Como nós estamos sendo desafiados nesses últimos tempos. Talvez você diz: nós nunca vivemos isso, talvez essa geração não. Mas teve gerações atrás, amigos, irmãos em Cristo, gerações de Atos dos Apóstolos, aqueles que foram os pais da igreja, que foram perseguidos, que foram atropelados, que houve perseguição, mas não negociaram a fé. Nós vemos a igreja cristã, a igreja de Jesus sendo perseguida, começando no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quanta perseguição, quantos dias difíceis eles viveram. É porque hoje nós só queremos viver as delícias do reino. Nós queremos viver só impactados pela presença de Deus. Nós queremos viver só de palavras que nos alimenta, que nos enche, que nos trabalha, que aquilo que alegra o meu coração. Mas quando nós somos desafiados, muitas vezes nós queremos entrar no espírito de desistência. Somos visitados. Eu quero dizer hoje que todo espírito de desistência na sua direção está cancelado em nome de Jesus. Você está vivendo o propósito de Deus. Você está sendo desafiado, mas você está vivendo o propósito que Deus colocou para você viver. Não aceite o espírito de desistência na sua direção. Nós vemos que depois veio uma outra classe de pessoas, que eram os religiosos, os anciãos e os escribas, aqueles que sabiam a Torá, aqueles que ensinavam o povo a religião, aqueles que tinham as palavras proféticas nas mãos, aqueles que esperavam o Messias, aqueles que esperavam o Salvador, aqueles que esperavam aquele que ia trazer aquele que ia trazer libertação do governo que eles estavam vivendo, o governo político da época, o governo romano. Eles foram visitados também. Esses homens religiosos também, eles começaram a dizer: você não é o rei de Israel, você falou que era filho de Deus, que você é o rei de Israel, então desce da cruz. Cadê o teu Deus que não te tira dessa cruz? Queridos, como é difícil isso. Eles foram visitados por um espírito chamado espírito de incredulidade. Não é porque eu tenho a palavra de Deus, que eu vivo a palavra de Deus, que eu não sou visitado pelo espírito de incredulidade. Todos nós um dia passamos por momentos de incredulidade. Somos bombardeados na nossa mente.
nos nossos sentimentos. Às vezes somos bombardeados porque nós não queremos, nós acomodamos. Mas eu quero declarar para você que todo espírito de incredulidade vai bater retirada em nome de Jesus. Queridos, não basta nós conhecermos, não basta nós termos a palavra, nós precisamos praticá-la. Nós precisamos colocá-la como vida em nós. Então não aceite que o espírito de incredulidade, porque os dias são difíceis, os desafios são tantos, as adversidades são tantas, os momentos são cruciais. Não deixa que a incredulidade venha arrancar você do propósito, porque você está sendo desafiado a viver este tempo. Eu quero dizer para você que nada pode nos arrancar do propósito de Deus, do chamado de Deus. Todo espírito de incredulidade vai bater retirado em nome de Jesus. A igreja está vivendo dias difíceis, mas ainda está muito fácil. Ainda teve épocas e gerações que foram muito mais difíceis, mas nós não podemos ser visitados pelo espírito de incredulidade. Nós precisamos tomar posse da palavra, nós precisamos acreditar na palavra. Eu li para vocês em Mateus a morte de Jesus, e depois eu provei trazendo a profecia de Isaías e a profecia de Amós. Estava cumprindo. Jesus não saiu do propósito, ele estava sendo desafiado num momento crucial, num momento de dor, no momento que ele estava vivendo a minha dor e a sua dor, o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele, ele estava pagando o preço do pecado. Ele foi desafiado e ele não desistiu. Eu quero dizer para você que tinha mais uma classe de pessoas ali. Diz que os próprios ladrões que estavam crucificados à sua direita e à sua esquerda também faziam os mesmos impropérios, também zombavam dele, também dizia: você não é o filho de Deus? Desce daqui, você não está sem pecado? Por que você está crucificado conosco? Nós somos malfeitores e você não é o filho de Deus? Sabe por que esses homens estavam crucificados à direita e à esquerda de Jesus também fizeram isso? Estavam vivendo desafio, ia passar pela morte. Todos morreram. Eles foram visitados pelo espírito do medo. Nós temos visto nesses dias como esse espírito do medo tem entrado nas vidas, nas famílias, tem assolado o coração das pessoas. As adversidades, os desafios têm sido tantos que as pessoas estão assustadas, apavoradas, aterrorizadas. Tem pessoas que não conseguem sair de casa. Eu quero dizer para você que o espírito do medo não pode paralisar. O medo paralisa a nossa fé. O medo nos inopera. Nós não temos ação. Uma pessoa medrosa, ela não tem ação. Não aceite que o espírito do medo venha visitar você. Você está sendo desafiado, mas não aceite isso. Diga não a esse espírito do medo. Anula esse espírito do medo que tem muitas vezes vindo e falado: desça da cruz. Sabe por quê, queridos? A nossa caminhada cristã é uma caminhada de desafio. É como eu disse, eu tenho mais de 40 anos que eu sirvo a Jesus. Muito jovem aceitei Jesus, e nunca foi fácil. Sempre tivemos desafios. Tivemos momentos de grande avivamento, momentos de celebrações, momentos de manifestações, mas sempre foi desafios. Sempre foi desafios. Se você vê a vida do Senhor Jesus Cristo, desde o momento que Maria concebeu, ele já foi perseguido. Desde o momento da concepção, já houve guerra. O próprio pai dele, terreno, José, tentou deixar a mãe. Depois vem o rei perseguindo, teve que ir para o Egito. Nós não temos tempo, hoje nós temos a ceia. Eu não quero tomar o tempo, mas eu quero que você entenda que Jesus veio cumprir o propósito. Foi desafiado desde o momento da concepção até no momento da cruz. Quando ele estava sendo crucificado, ele não parou de ser desafiado. Em todos os momentos, quando ele fazia uma cura que era no sábado, os religiosos criticavam que não podia fazer no sábado.
Quando manifestava alguma coisa, tinha alguém para contradizer. O que eu quero levar você a entender que a nossa caminhada é uma caminhada de desafio, a nossa caminhada é uma caminhada com propósito. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus, que nós somos desafiados, mas nós somos filhos e filhas de Deus, e Deus nos faz vencedores. Deus nos capacita a vencer. Deus espera hoje, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo de número 19 e 20, quando o apóstolo Paulo escrevia a igreja de Gálatas, ele podia dizer que ele estava crucificado com o mundo, né? Ele já dizia que ele não vivia mais, mas ele vivia para Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esta é a igreja que Deus está levantando. Fala: eu sou filho e filha de Deus, e eu estou crucificado em Cristo. Quando nós entendemos a nossa identidade de filhos de Deus, mesmo diante dos desafios e adversidades, nada vem nos roubar. Não é desistência, não é incredulidade, não é medo, não é ansiedade, não é depressão. Nada vem nos arrancar, porque nós sabemos quem nós somos. Os nossos deleites, as nossas vontades estão crucificadas em Cristo. Nós sabemos que a nossa identidade é com Ele, que Ele já pagou o preço do nosso pecado, e que a nossa caminhada é de desafio, mas uma caminhada que nós precisamos ter essa identidade, que nós vivemos é pela fé no Filho de Deus. Você faz projetos, você faz propósito, você faz agenda, você faz planos. Quantos planos e projetos foram abortados nesse ano e meio? Quantas viagens foram anuladas? Quantas famílias foram dizimadas? A Bíblia diz que o homem pode fazer propósito, mas a resposta vem do Senhor. Apóstolo, nós não vamos fazer projetos e propósitos. Somos desafiados todos os dias, precisamos vencer os desafios. E cada dia que eu estiver nessa terra, eu vou estar crucificado em Cristo. Eu vou saber quem eu sou, mesmo diante do desafio. Eu não vou deixar que nenhum espírito de medo, de incredulidade, de desistência, nada venha me roubar da presença de Deus. Nós sabemos que os dias, muitas vezes, todos nós passamos pelo dia mau. Mas é o dia mau, não são todos os dias são maus, é o dia mau. Sempre passamos por desafios, mas não somos anulados, porque aquele que está em nós nos faz vencedores, amém? Então o que Deus espera hoje da igreja, de mim e de você como igreja de Jesus, é que nós entendemos o propósito, que nós caminhamos no propósito. Mesmo os desafios que nós estamos vivendo, os dias que estamos vivendo, sendo desafiadas, situações que nós não estávamos preparados, que nós não estávamos planejando. Mas eu quero dizer para você, se chegou até você, nós sabemos que nós temos uma resposta que vem dos céus também. Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus de milagre, nós temos um Deus de cura, nós temos um Deus de resposta, nós temos um Deus de poder, nós temos um Deus que nos faz mais do que vencedores através do Senhor Jesus. Paulo escrevendo em Romanos, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a tribulação, nem a luta, nem as enfermidades, nada, nada. Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque nós estamos crucificados em Cristo, nós temos a identidade de filho e filha de Deus. Hoje Deus quer trazer essa identidade para aqueles que talvez ficaram paralisados, para aqueles que talvez ficaram anulados, para aqueles que deixaram o espírito de incredulidade, espírito de desistência, o espírito do medo tirou o propósito. Eu quero te despertar nessa noite,
que Deus não te trouxe aqui simplesmente para vir aqui. Deus te trouxe aqui para trazer esse despertamento. O que eu estou fazendo nessa caminhada de desafio? Como eu tenho enfrentado esses dias? Como eu tenho vivido os desafios em todas as áreas da minha vida, principalmente na minha caminhada com Deus? Como que eu tenho sido desafiado? O que eu tenho feito? Eu tenho deixado que os espíritos de desistência, de incredulidade, o espírito do medo venha me roubar do propósito, venha me anular do propósito? Ou eu tenho vivido cada dia confiando em Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé? Cada dia nos momentos difíceis eu tenho clamado ao Senhor. Cada dia nos momentos cruciais eu tenho lembrado que há um Jesus que pagou o preço de todas as situações. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar, queridos, é nos trazer salvação espiritual, a nossa vida eterna, nos resgatar para o Pai, de volta ao Pai. Mas também quando Isaías profetizou, diz que Ele ia levar as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então não importa qual enfermidade, qual dor, qual problema, se é UTI, nós sabemos que Deus entra na UTI, muda qualquer diagnóstico, porque Ele é Deus. Ele já tomou sobre si. Ele é Deus de milagres. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele cumpriu o propósito, e Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita do Pai, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele conhece você. Ele projetou para que hoje você estivesse neste lugar ouvindo essa palavra. Ele planejou para que hoje você estivesse aí na sua casa, onde quer que você está recebendo essa palavra, para dizer para você que Ele te ama e que Ele tem propósito na sua vida. Se os desafios estão difíceis, Ele não anulou o propósito. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da restituição, Ele é o Deus da alegria. E Ele pode cancelar toda incredulidade, todo espírito de desistência, espírito de medo que tem paralisado a sua caminhada cristã.